Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, abençoe mesmo com a fé, abençoe com a fé, porque a fé vem do alto. Deus é quem nos dá a fé. Jesus é o autor e consumador da fé. Então a fé vem dele, a fé inteligente, a fé sábia, a fé que faz a pessoa pensar, pesar, raciocinar. A fé que não é vã, que não é uma fé fútil, inútil, uma fé que não traz resultado. Não, a fé que vem do alto produz o resultado. Aliás, está escrito que Deus escolheu os pobres deste mundo, para lhes conceder a fé, o poder da fé, a riqueza da fé, para que através dessa riqueza, através dessa fé, elas venham conquistar o que desejarem, o que quiserem, sobretudo conquistarem o reino de Deus. Porque conquistar nessa vida, nesse mundo, é fácil. Difícil é manter as suas conquistas. Mas quando a pessoa conquista pela fé inteligente, ela tem fé não só para conquistar, mas sobretudo para manter as suas conquistas. E isso, graças a Deus, tem acontecido comigo. Há 54 anos, com muita alegria, com muita satisfação, eu tenho servido o meu Senhor Jesus Cristo. 54 anos. Ele me deu essa fé, que tem me mantido de pé, pela sua misericórdia, mas pela fé que ele me tem concedido. Então, que essa fé venha fazer parte da sua vida, porque nos negócios, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, qualquer que seja a tarefa que você realize, você precisa da fé. Não há como você se levantar pela manhã sem utilizar a fé. Agora, a fé que nós estamos tratando é aquela fé que vem do alto, é a fé sobrenatural, que é mais do que uma fé natural, é a fé sobrenatural, a fé de crer no impossível, de fazer e acontecer aquilo que se quer, aquilo que se projeta, aquilo que se tem sonho, que se idealiza dentro de si. Então, Jesus fala sobre essa fé. Jesus disse, todo aquele que escuta estas minhas palavras, quer dizer, quem escuta as palavras de Deus e as recebe, recebe fé. Recebe o espírito da palavra, recebe a fé. Então, aquele que escuta as minhas palavras é semelhante ao homem prudente, quer dizer, aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e tem coragem para colocar em prática
o que ouviu, a palavra que ouviu, a palavra que vem do alto. Então essa fé, minha amiga, meu amigo, é que faz a diferença na vida da gente. Quer dizer, o diabo, o mal, a maldição, tudo que é ruim nesse mundo, tudo que é nocivo, tudo que é cruel, tudo que é para desgraçar a vida das pessoas, começa com a dúvida, o medo. A dúvida traz o medo traz ansiedade, preocupação. É o que faz acontecer a depressão que tem levado tanta gente ao suicídio. Então você, minha amiga, meu amigo, que tem depressão, é porque você vive na dúvida. E se vive na dúvida, você não pode viver uma vida de qualidade, porque a dúvida é uma ferramenta diabólica que faz as pessoas mais inteligentes desse mundo, mais sábias desse mundo, se arrebentarem, porque a dúvida é um mal que acompanha as pessoas que ainda não tiveram o conhecimento ou não conhecem o autor da fé, que é o Senhor Jesus. Quando a gente conhece o autor da fé, então as coisas mudam completamente. E você não tem que pagar nada, é de graça. É de graça. Agora, é claro, para você possuir a fé, você vai ter que ter coragem para colocá-la em prática. E, às vezes, nem sempre a fé vai ao encontro do nosso coração. A fé vai ao encontro da nossa inteligência, da nossa razão. É por isso que Jesus falou: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras é semelhante ao homem prudente. Homem prudente. O homem prudente é o homem que pensa. O homem prudente é aquele que não toma atitude sem antes pensar, raciocinar, pesar, avaliar. O homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Então, quando vieram a chuva, tempestade, assopraram, deram com ímpeto contra aquela casa, ela não desabou, porque ela foi construída na rocha. E a rocha é rocha. A rocha sustenta a criatura, sustenta a casa, sustenta a nossa vida. Essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus, que nós temos distribuído, passado, transferido para aqueles que têm juízo e querem uma vida de qualidade. Nós vamos assistir agora o testemunho de uma criatura que gemeu, sofreu, urrou, mas um dia conheceu essa fé. Olha só o que aconteceu na vida dela. Meu nome é Dábila, tenho 25 anos e a minha infância foi muito conturbada por conta de eu ver muitas brigas do meu pai com a minha mãe, por conta que ele era viciado em bebida, viciado em jogos. Eu via meu pai sempre perdendo empregos bons porque ele passava a noite jogando nos bares, inclusive a minha mãe vivia atrás dele nos bares e eu era muito pequena, eu tinha que ir junto, às vezes quando o bar era próximo de casa minha mãe nem ia, eu que tinha que buscar meu pai 4, 5 horas da manhã para ele ir embora, porque ele tinha que trabalhar. Então eu fui crescendo, né, até a minha adolescência com muita briga, era eu com a minha irmã, ela chegava a me agredir, e eu já tinha muita raiva dela, eu não gostava de ficar perto dela. E eu não sentia prazer em ficar em casa. E ainda mais que os meus pais brigavam a ponto que eles acabaram se separando. E isso foi um baque para mim, porque acho que ninguém se quer que os pais se separem. Então minha mãe não ficava atrás de mim, aonde eu saía, com quem eu estava, na escola, com quem me envolvia. Minha mãe acabou que me deixando sozinha. E uma amiga me convidou, né? Me chamou para ir num terreiro. No começo, eu ia só para me familiarizar. Mas depois eu fui querendo como algo particular meu mesmo. Eu já estava gostando do que eles faziam, eu já queria estar dentro, né, para saber como que era. Então eu comecei a estudar
a falar em outras palavras, que era o urubá, na época a língua, né, que eles utilizam africana. Eu comecei a aprender a fazer os feitiços, aí a fazer trabalhos nas matas virgens, nas cachoeiras, né? E tinha até rituais que eu tive que aprender a fazer, que eu tive que manter relações sexuais com os encostos, porque era algo que era necessário para que o trabalho que fosse feito desse certo. Eu queria seguir carreira, profissão como mãe de santo, então me ofereceram um emprego. O pai de santo, ele tinha um barzinho, né? Ele falou, olha, como você não tem, né, dinheiro, seus pais não vão te ajudar para você poder pagar a sua raspagem, que na época era na faixa de 2.500 a 3.000, então você trabalha aqui pra gente e você vai juntando dinheiro e você paga a sua raspagem. E eu fiz isso. E assim, esse ritual, por exemplo, a pessoa ela tem 90 dias para ela raspar a cabeça, para ela se entregar. Se ela não raspar, eles dizem que acontece só desgraça na vida da pessoa, porque a pessoa se prometeu. Eu tinha um vazio, eu tentava usar drogas para preencher o vazio também, eu chorava, eu não estava bem. Então eu comecei a fumar maconha o dia todo, era um beck atrás do outro. Quando foi à noite a gente foi para um bairro, né, lá da minha cidade novo. Aí eu fui cheirar, como eu já tinha usado muita droga e misturei as drogas, aquilo me fez mal. Aí eu comecei a passar mal no meio da rua. E eu comecei a passar mal, a cair, a minha língua começou a ir para fora. Se não fosse uma mulher que estava na rua com o portão aberto, que ela viu que eu comecei a passar mal, e as minhas amigas não sabiam o que fazer, elas começavam, me ajuda, e eu passando mal. E eu comecei a pensar muito em Deus nessa hora, porque você está morrendo, você pensa em Deus, não adianta. Você pode ser ateu, você pode ser o que for, na hora que você está morrendo, o seu pensamento vai em Deus. E agora? Aí foi a hora que eu comecei a orar e falar, dentro de mim, assim, não falando, mas nos meus pensamentos eu falei, meu Deus, me livra dessa. Me livra dessa, eu largo tudo, eu vou procurar uma igreja, eu vou fazer alguma coisa, eu prometo que eu largo tudo, mas me dá uma chance de viver, porque eu não quero morrer agora. E eu sempre fui uma pessoa muito de palavra. Eu tinha prometido para Deus que se Ele me livrasse daquilo, eu ia largar tudo. E foi o que eu fiz. No outro dia, numa terça-feira, eu falei, vou procurar uma igreja. E a única igreja que estava aberta nesse dia era a Universal. Aí o pastor sentou comigo, aí eu contei tudo pra ele, que eu tinha um vazio muito grande, que eu tava usando droga, que eu quase morri. E ele falou, eu vou te ajudar, pode ficar tranquilo, Deus ele vai te ajudar. Quando eu cheguei na igreja que eu via, tipo, aquele mesmo espírito, só que de uma forma diferente na igreja, eu fiquei com muito medo. Porque ali ele falava tudo que ele fazia por detrás, né, daquela máscara, daquela maquiagem. Falava direitinho como que ele enganava as pessoas. Ele tá falando isso, aquilo, e comigo foi a mesma coisa. Logo depois, né, que sempre quando termina a oração forte, o pastor chamou lá na frente as pessoas para buscarem o Espírito Santo. E eu fui, eu lembro até hoje, todo mundo fechando o olho, falando com um tal de Espírito Santo, e eu com o olho aberto. E aquilo, eu via que era algo sincero, né, que a pessoa estava buscando ali, que às vezes ela sorria, tinha pessoas que choravam, e eu falava, será que se eu fechar o meu olho, e eu não sabia orar, nunca tinha orado na minha vida, e eu tentei fechar o olho, né, e tentei falar com Deus, e no começo você fica muito com vergonha, né, porque você não sabe o que eu vou falar para Deus, que eu sou pecadora, que eu me arrependia. Eu fui entendendo que a oração via de dentro, porque a coisa mais difícil é a pessoa ela falar o que ela sente por dentro, que ela tá triste, que ela não tá feliz, que tá tudo acabado, que ela acha que para ela não tem mais jeito. E era realmente isso que eu sentia. E eu comecei a falar isso para Jesus. E conforme eu ia falando, né, eu via quando o pastor orando lá, eu via como nas palavras dele como se fosse Deus falando comigo. E aquilo é algo maravilhoso, porque você começa a ver que você é importante para Deus, que Deus ele pode transformar a sua vida, mudar tudo.
E aí foi quando eu tive, né, minha primeira experiência com Deus. E eu falei, eu quero isso pra minha vida toda, eu não quero mais me sentir vazia, a vontade que você tenha de não sair mais dali, né? E aí eu continuei indo todas as vezes. Então eu comecei a fazer estudos, a ler livros sobre o Espírito Santo, né? E eu sabia que para mim poder me manter firme naquela fé, só se eu tivesse o Espírito Santo. Porque se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia me manter. Eu ia ficar 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas depois eu ia sair. Eu vi muitas vezes o bispo relatando, né? Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela nunca mais sai da rocha. Porque o Espírito Santo, ela mantém ela ali. Então eu tinha uma sede dentro de mim. E Deus, ele viu isso dentro de mim. Ele viu que não era superficial, não era que eu queria por oba-oba. E eu lembro, né, que Deus, ele numa reunião de quarta-feira, eu falei, hoje é o dia, né? Aí eu sentei lá na frente, prestei atenção, né? Peguei para mim toda aquela pregação que o bispo fez. E na hora da busca do Espírito Santo, eu comecei a me esvaziar de mim, falar o quanto eu precisava do Espírito Santo, o quanto ele era importante para mim. E naquele momento, né, que eu estava falando, me esvaziando de mim mesmo, falando aquilo que eu sentia, aí foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo, que eu senti uma alegria, né, invadindo o meu ser, cada vez mais, senti vontade de adorá-lo, a certeza dentro de mim me invadiu, que aquele momento você não quer sair mais dali, aquele vazio sumiu de vez. Aí, quando acabou a busca do Espírito Santo, eu estava feliz, eu estava alegre. Então, tudo mudou, a forma, a visão, dentro de casa. Aí, eu comecei a lutar, né, pela minha família. Então, hoje eu tenho paz na minha casa. Hoje, com 25 anos, tem 1 ano e pouco que eu sou casada, né? Deus me deu um esposo maravilhoso. Hoje eu sou feliz. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida, tudo... encontrei uma profissão, eu trabalhava para os outros. Hoje eu abri a minha visão, comecei a trabalhar com uma coisa que eu nunca achei que ia trabalhar. Sem o Espírito Santo, eu não seria nada. Sem o Espírito Santo, eu acho que eu não estaria viva. Sem o Espírito Santo, eu não teria encontrado a felicidade. Sem o Espírito Santo, eu não ia encontrar um talento, uma profissão que eu pudesse desenvolver. Sem o Espírito Santo, eu não ia ser feliz sentimentalmente, familiarmente. Quando eu levanto de manhã, que eu oro a Deus, eu sei que pode vir a luta que for, eu vou vencer, porque o Espírito Santo está comigo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Graças a Deus. É linda essa música, né? Mais linda é a letra, né? Bem interpretada, sem firulas, né? Cantando no espírito. E você talvez diga assim, puxa, bispo, que música, que hino glorioso, é verdade, mas mais importante é o espírito dessa palavra, porque o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem me guarda. Ele guarda aqueles que se entregam para Ele. Claro, Ele não pode guardar quem vive na desobediência, quem vive no pecado, quem vive na desordem, com a vida totalmente desordenada. Aí não pode fazer nada, mas quando a pessoa se entrega, como foi o caso da Débora, ela se entregou e ele veio e a aceitou do jeito que ela estava. Talvez você diga, bispo, que eu mais desejo é ter o Espírito Santo. Não é difícil, não é difícil. Difícil é você abrir mão da sua vida, porque para você receber uma vida nova, porque o Espírito Santo dá vida, proporciona uma vida nova. Para você receber o Espírito da vida, você tem que dar a sua vida. É difícil isso? É difícil entender? Não, não é difícil entender. O difícil é a pessoa ter coragem para dar a sua vida. Enquanto ela não der, ela vai gemer, vai sofrer, vai continuar vivendo no monte da maldição. Ela vai continuar sendo seguida pelo mal. Essa é a pessoa amaldiçoada. A pessoa amaldiçoada é aquela criatura que o mal a persegue 24 horas por dia. Está lá com ela, 24 horas por dia. E é por isso que a sua vida está assim, minha amiga, meu amigo. Mas existe jeito para você. Claro que tem jeito. Veja, por exemplo, o caso da Carla, essa empresária que recebeu o Espírito Santo. Mas veja o que ela fez para receber o Espírito Santo. Desde que me lembro de criança, sempre tive um grande vazio. Não sabia o porquê. Eu fiquei grávida, logo de início, e toda a família dele não aceitava a criança. Eu apanhei uma depressão muito grande porque tive 9 meses fechada dentro de um quarto. Eu sabia se saísse à rua porque ele me tinha ameaçado que me passava com a moto por cima, que me matava, porque não queria ser pai. Então eu passei esses 9 meses com um vazio maior do que o que eu sentia quando era criança, porque eu senti-me um nada, um lixo, até que ela foi crescendo e eu deixei de trabalhar de repente, eu deixei de estudar, eu deixei de sair à rua, eu não tinha forças para nada. Eu não quis mais tratar dela, eu não conseguia cuidar dela. O médico dizia que era síndrome do pânico, que era depressão. Eu já não queria tomar banho, quem cuidava da minha filha eram as minhas tias, a minha mãe. E então, assim, eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer?
eu vou matar-me, eu vou fazer algo para tirar a minha vida, não estou aqui a fazer nada. Foi então que eu tirei todos os comprimidos que eu tomava, calmantes, que os médicos me passavam, os psiquiatras, porque eu fui dada como louca, fui dada como problemática, e eu tentei tomar todos aqueles comprimidos. 15 anos após, a minha filha então cresceu, também isolava-se de nós, com os mesmos sintomas que eu, e então tivemos que interná-la na psiquiatria. Para uma mãe ver uma filha internada na psiquiatria para mim foi pior dos momentos que eu passei, até pior do que não sair de casa há 15 anos. Porque uma mãe ver uma filha internada dada como louca é uma dor tão grande que a gente sente no coração. A primeira visita que eu fiz à minha filha quando ela ficou internada, a reação da enfermeira quando veio ter comigo é: pode sair embora. A sua filha não a quer mais ver, a sua filha tem ódio de si, a sua filha diz para não voltar mais, que ela quer viver aqui. E essa palavra para mim, da enfermeira, foi como um desabar do mundo em cima de mim. Foi então que uma tia minha me convidou a ir na Igreja Universal. E eu, neste mesmo dia, quando ela não me quis ver, eu parei à porta de uma Igreja Universal e entrei. Lembro que ao entrar eu chorei muito e fui falar com um homem de Deus que estava no altar. E aí ele falou para mim e ele disse: aqui não é o fim, deu um sorriso. Isto é um começo da sua vida. Eu voltei lá e propus-me então, aceitei fazer então as correntes que ele me propôs. Eu comecei a ver a minha vida a mudar dia a dia. Eu primeiro comecei a sentir vontade pela vida. Toda a minha vida foi, pouco a pouco, foi mudando. Foi quando eu falei com Deus e vi que algo me faltava, que eu não tinha tudo como estava a pensar, estava-me a faltar algo. E esse algo era muito mais importante do que tudo o que eu tinha recebido até então. Deus não me queria só dar bens materiais, mas sim o Espírito dele. E foi então que eu decidi, com todas as minhas forças, 100% no altar, que eu tinha que receber o Espírito Santo. Eu comecei então a jejuar mais, a me entregar mais. Foi então que eu aprendi a negar o meu eu. Lembro-me que um domingo de manhã, que eu acordei bem cedo, mais o meu esposo, e eu já tinha determinado dentro de casa: eu hoje vou receber o Espírito Santo. Eu busquei o Espírito Santo como se fosse a última água que eu tivesse para beber, como se eu tivesse a morrer de sede, porque eu não queria mais voltar ao passado. E então eu tinha a certeza que se esse Deus, o Espírito Santo, viesse morar dentro de mim, nunca mais eu iria voltar ao passado. Eu lembro que o Sr. Bispo Macedo estava a pregar sobre o Espírito Santo e ele disse: então recebam onde você está o Espírito Santo. A minha certeza que eu ia receber o Espírito Santo era tremenda, porque eu estava a negar o meu eu, coisa que eu nunca fiz em toda a minha vida. Então essa certeza era tão grande, tão grande, tão grande, que eu disse para Deus: eu neste momento, Deus, eu tenho sonhos, mas eu só quero o Senhor. Eu só quero a Ti, Deus, eu só quero o Teu Espírito dentro de mim, eu não quero mais nada. Foi a maior alegria da minha vida. Eu não troco nada. Eu costumo dizer para Deus que o Senhor pode me tirar tudo, menos o Teu Espírito, porque eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Ele é o ar que eu respiro, Ele é a minha força, Ele é o meu chão, Ele é a minha riqueza, Ele é o meu tudo, o meu tesouro. Hoje a minha vida está completamente transformada. Hoje eu sou uma nova mulher. Quem olha para mim diz que não sabe o que eu tenho, mas que quer o que eu tenho. Tenho um casamento abençoado. A minha filha, que era um caso perdido, hoje está transformada pelo poder de Deus. Eu posso dizer que a minha casa é um cantinho do céu. Hoje a minha vida financeira é completamente transformada. Eu hoje trabalho por conta própria, sou empresária. Posso comer no restaurante que eu quero. Eu hoje posso comprar a roupa que eu quero, a marca que eu quero. Tenho o meu sonho realizado. Hoje eu encontrei a alegria eterna. Olha, esse é o lucro que nós temos. Esse é o meu salário.
É isso que eu ganho. Eu ganho muito, mas muito, além do que você possa imaginar. Porque não há alegria maior, não há gozo maior para uma pessoa do que ver o Espírito Santo chegar e fazer morada dentro de outra pessoa. E isso eu tenho visto. Às vezes é duro segurar as lágrimas, difícil, porque é muito forte, realmente muito forte. E você verifica, minha amiga, eu fico pensando, ao mesmo tempo que eu choro de alegria por esses testemunhos, eu também choro, por outro lado, muito mais por aqueles que estão sofrendo gratuitamente. Estão sofrendo, gastando rios de dinheiro com médicos, remédios, psiquiatras. E o pior, cada vez pior, vivendo cada vez pior. E quando tudo isso pode ser resolvido só com a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que traz vida. Então, não sou eu o milagreiro, nada disso. Nós apenas ensinamos a palavra de Deus. Quem obedece essa palavra, obedece não a minha palavra, obedece a palavra do que dá a vida. Minha amiga, meu amigo, o que você está esperando? O que você está esperando? Até quando você vai aguentar? Tudo bem, se você ainda consegue aguentar mais um pouco, vai aguentando, vai sofrendo mais um pouco. Mas se você já não aguenta mais, então traga esse resto de vida que tem sido a sua vida. Como a Carla bem explicou, a minha vida era um lixo. Um lixo. Olha só, a vida dela deixou de ser um lixo para ser uma maravilha, por conta do Espírito que Deus dá àqueles que se entregam, àqueles que se dão, àqueles que se rendem, àqueles que se negam, àqueles que deixam o pecado, àqueles que deixam a vida errada, aqueles que dizem: eu não quero mais essa vida desgraçada, eu deixo tudo no teu altar. Pronto. Aí vem o Espírito Santo e faz o resto. Vamos ver mais testemunhos. E eu quero que você assista a esse, que é muito forte também. Meu nome é Caio, eu tenho 22 anos. A minha vida dentro de casa sempre foi um inferno. Independente de ter tudo que eu queria na minha infância, nós tínhamos tudo. A melhor casa, o melhor carro, mas não tínhamos paz. Porque meus pais eles já estavam separados já há um tempo, e o que mantinha o relacionamento dos meus pais eram os filhos. Então, sempre vivi uma infância imperativa, perturbada, sempre dei trabalho dos meus pais desde então. Estudei nas melhores escolas, nas melhores faculdades, só que isso não era tudo. O meu pai, por sempre trabalhar muito, ele colocava o dinheiro, ele sempre me dava tudo para preencher aquela ausência que ele tinha. Então, nessa ausência, eu precisava de uma coisa para me preencher. Foi aí que eu procurei as drogas. O meu primeiro contato com a droga foi na praia, onde estávamos num grupo de amigos. E aí, no caso, eu tinha muita curiosidade de fumar a maconha, porque todos os meus amigos fumavam e eu nunca fumava. Então, foi numa rodinha de praia. Primeiro dia, quando eu comecei a fumar maconha, já no segundo eu já estava fumando sozinho. E como a maconha ela vicia muito rápido, eu não gostava de compartilhar com ninguém, ou seja, eu mesmo comprava minha droga e fumava sozinho. Começou com um cigarro de maconha, depois começaram 2, 3, às vezes eram $5 de maconha que eu fumava por dia, até então só foi piorando essa situação. Então, a gente começa sempre com a maconha, e nós sempre queremos preencher aquele vazio, a gente sempre quer uma emoção a mais. Então a cocaína entrou na minha vida quando eu tinha 20 anos de idade. Só que aí foi um inferno, porque pela primeira vez que eu experimentei, eu não consegui mais parar. No segundo dia eu já me via viciado, eu já me via escravo da cocaína.
eu comecei a vender minhas coisas. Comecei a vender videogame, comecei a vender relógio, comecei a vender óculos, roupas de marcas que sempre minha mãe comprava para mim. E a droga, na realidade, ela tirou tudo de mim. Amigos que estavam comigo todos os momentos, com boas índoles, eu perdi. Perdi a credibilidade da minha família também. Eu perdi o emprego. Eu já vivia para cocaína. Tudo que eu conseguia era para cocaína. E eu me sentia no fundo do poço. Eu já não tinha ali já mais vontade de viver. Todos os meus sonhos, eles acabaram. Eu só queria morrer. Morrer. Tudo na minha vida estava dando errado. Tudo que eu fazia dava errado. Tudo que eu pensava em fazer dava errado. Então, eu não tinha mais aquela vontade, aquela alegria de viver. Eu me via naquela situação como um escravo da droga. Um dia eu estava drogado, uma voz sempre dizia para mim, se mata, você não precisa mais viver isso, acaba com esse sofrimento. Sua família está destruída, seu emprego está acabado, sua dignidade você não tem. Então foi aí que eu peguei uma cartela de alprazolam e eu tomei toda essa cartela e eu tive a overdose. Eu só não morri porque um amigo meu bateu em casa 10 minutos depois e eu estava tendo ataque dentro do quarto. Quando ele conseguiu abrir a porta que eu tranquei, eu já estava branco, eu já estava pálido. E aí uma amiga chamou um carro, o primeiro carro que passou na rua, e me levou num posto de saúde. Então, foi isso que me levou, porque eu queria fazer de tudo para acabar com aquele sofrimento. E foi aí que eu encontrei o suicídio na forma de acabar com isso tudo. Então eu cheguei no hospital, foi me feito lavagem gástrica, fiquei com uma sonda. E nisso eu vi, assim como Jassan, eu já vi que eu não estava aguentando mais. Foi aí que uma vizinha minha me apresentou à Igreja Universal. Minha mãe conversou com ela do que estava acontecendo assim que chegamos em São Paulo. E eu decidi ir obedecer. E através do altar, foi sabido para mim que atrás dos meus problemas existia um espírito. E chegando na Igreja Universal, tinha um pastor no altar, e ele me fez enxergar que o meu problema era espiritual. Então foi aí que eu tive uma certeza tão grande, eu não vou mais cheirar. E através dessa decisão, através dessa direção que o pastor nos deu no altar, acabou. Eu não precisei de clínica, eu não precisei de psicólogo. E logo após eu batizar nas águas, eu ali entendi que eu precisava de algo a mais, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Porque muitas pessoas falaram, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas como eu posso conseguir? Então foi aí que eu busquei. Eu derramei a minha vida, todas as mágoas do passado, tudo que eu fazia de errado, eu resolvi entregar naquelas águas. E nisso eu comecei a buscar mais. De madrugada levantava, antes de dormir buscava, não só orava, mas também buscava o Espírito Santo. Comecei a estar na igreja mais nas reuniões. Eu falei, meu Deus, além de ser liberto hoje, além de ter um encontro contigo, ser batizado, eu quero ter teu Espírito. Então, onde eu comecei a investir mais na minha vida espiritual, meditar mais na palavra de Deus, buscar o Espírito Santo com mais intensidade, na forma de sacrifício, como, por exemplo, acordar de madrugada para buscar o Espírito Santo, dormir de novo, 3 horas depois acordar. E quando Jesus me deu o Espírito Santo, eu fui preenchido com uma certeza, a certeza da salvação. Eu falei, poxa, eu posso morrer aqui agora e ser salvo. Não vou negar, porque não adianta nada eu ter prata, ouro, mas no final eu perder a minha salvação. Quando eu tive essa certeza, porque o que eu queria mais do Espírito Santo é para ganhar almas, é para partilhar com o próximo, com os outros, o que Deus fez na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa totalmente liberta dos vícios. Hoje eu faço a obra de Deus como um obreiro, ou seja, um viciado, uma pessoa que falava para minha mãe que eu ia morrer, eu ia preso. Hoje eu faço a obra como obreiro e a minha vida transformou. Eu tinha casa, mas eu não tinha um lar. Hoje eu tenho um lar. Hoje eu tenho o casamento dos meus pais restaurados. Hoje eu tenho um emprego ótimo. E eu tenho o Espírito Santo, que é o principal.
Antigamente eu vivia para droga e hoje eu vivo para Deus. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com o seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Dia 23 de setembro. A oportunidade para você que não participou da campanha da bênção no Monte Gerezim. Você tem a última chance de escolher entre a bênção ou a maldição. Escreva seu nome e traga-o neste domingo. Vamos levá-lo ao Monte Gerezim, em Israel, descrito na Bíblia como o Monte da Bênção. Domingo, dia 23 de setembro, às 6, às 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Meu nome é Glebson Fernandes Alves Silva, sou empresário no ramo de transportes. Olha, eu ouvi as piores coisas possíveis, que a igreja ela era uma instituição com fins lucrativos, que as pessoas que chegavam até ali teriam que dar todo o seu dinheiro e, inclusive, se viesse de carro, tinha que deixar o carro e voltar a pé. Do Bispo Macedo, que ele era uma pessoa que, na realidade, ele não estava com a intenção de salvar as pessoas. A intenção dele era ver o lado próprio financeiro, principalmente, dele. Eu ouvia falar muito que ele era ladrão, que o interesse dele era de tomar o dinheiro das pessoas, por isso que ele arrebanhava essa quantidade de pessoas para dentro das igrejas, para poder tentar tirar tudo que elas tinham, imóveis, carros, terras, o que fosse possível ele tirar. Era essa a ideia que eu tinha, que ele ia tirar tudo. Eu lembro a época que o bispo foi preso e ali eles colocaram o bispo como se ele fosse a pior pessoa da face da terra. Então eu passei a ter uma imagem muito ruim do Bispo Macedo, tomei mágoa dele, apesar de ter uma instrução, mas eu tinha uma vida totalmente derrotada, uma vida totalmente destruída, que não condizia com o que eu tinha aprendido na infância e nem com o que eu aprendi na escola, por exemplo. Eu vivia uma vida totalmente destruída. Era viciado no álcool, em drogas, né? Para falar a verdade, a primeira vez que eu vim na igreja, eu invadi a igreja com um carro. Eu invadi o portão e fui parar no subsolo. Com esse carro derrubou o portão, quase atingiu uma pessoa que estava lá. Isso era madrugada. Eu estava muito bêbado, alcoolizado, drogado. A primeira vez que eu cheguei na igreja foi assim, porque eu vim movido por uma raiva. Eu estava no bar bebendo e lá alguns companheiros começaram a falar da igreja e eu concordando com eles falando mal da igreja, eu concordando com eles. E na hora um falou, você tem coragem de ir lá agora, invadir lá e matar alguém lá dentro? E eu me prontifiquei na hora. Quando eu invadi a igreja, que eu fui parar no subsolo, eu fui abordado por algumas pessoas que se encontravam ali. Tinha alguns pastores e essas pessoas que estavam ali, eles queriam conversar comigo. Fui impedido de conversar com essas pessoas porque alguns pastores que estavam ali resolveram me dar um atendimento ali naquele momento. E aí eu fui receber um atendimento e a partir daí comecei a ver a igreja e os pastores de uma outra maneira, de um outro ângulo. A partir daí eu comecei a ver que eles não eram aquilo que eu ouvia falar pelas rádios, pela TV e pela minha família, que é de uma outra instituição. Fui criado lá dentro e então tudo que eles falavam lá era de mal, era de ruim. Mas a partir daquele momento, daquele tratamento que eu tive ali,
eu passei naquele momento a enxergar eles de uma outra maneira, de uma maneira melhor. Aí eu percebi que a mídia, ela pode filmar qualquer coisa e editar o que eles quiserem. Quando eu passei a conhecer de fato, pessoalmente, aí, vindo nas reuniões, vendo como que era o tratamento dos pastores, dos obreiros com as pessoas, então eu vi, aquilo ali era tudo falso, é tudo mentira para tentar tirar a gente dali, para a gente não chegar até ali, porque o diabo, ele sabe que se a pessoa chegar aqui, na Igreja Universal, os planos dele estão frustrados. Foi tudo por água abaixo. Me senti muitíssimo prejudicado pela mídia, à época. Me envergonho grandemente por isso, por ter sido tão ingênuo de olhar e crer em algo que eu não fui conferir. O que a Universal fez na minha vida e o poder de Deus foi uma transformação. Hoje a minha vida é uma vida abençoada. Dou uma vida muito boa para minha família. E hoje eu sou uma pessoa totalmente liberta, livre do vício, do álcool, das drogas. Há 15 anos, graças a Deus, se eu pudesse ver ele hoje, pessoalmente, pediria desculpas, pediria perdão por ter crido naquilo que eu via pela TV. Você que está me ouvindo agora, que tem esse preconceito, que acha que aqui todo mundo é ladrão, eu te convido, eu te faço esse desafio, vem aqui de perto, que com certeza, assim como eles estavam de portas abertas e me receberam, e eu passei a vê-los diferente, vem aqui para você comprovar isso também. Meu nome é Jéssica Sampaio, tenho 27 anos, sou professora. Eu cresci num lar de uma religião onde nós já cresci aprendendo contra a Igreja Universal, né? Que a Igreja Universal era uma seita, que era para eu me afastar de todas as pessoas que fizessem parte dessa seita, porque só ia me trazer prejuízo, maus pensamentos. Então, eu entendi assim. Inclusive, nessa religião, nós, por exemplo, quando tinha alguma notícia de jornal, revista, chegava até a gente e ali era comentado, era debatido, os assuntos todos voltados contra o trabalho da Igreja Universal. Engraçado que a religião que eu frequentava, ela estava ali, aparentemente, para nos ensinar a se tornar boas pessoas, crescer com Deus, era o que a gente aprendia, só que a gente perdia muito tempo criticando o trabalho da Igreja Universal. Nós aprendíamos lá que a Igreja Universal não era igreja, era um comércio, que os pastores eram ladrões, que eles roubavam as pessoas, que vendia espaço no céu. Quando eu encontrava uma pessoa da Igreja Universal, parecia que eu encontrava alguém que tinha uma doença contagiosa que eu tinha que me afastar, né? Até que chegou um momento que eu precisei de ajuda, porque minha família era toda destruída. Meu pai, ele agredia minha mãe, mesmo todos nós frequentando essa religião. Minha mãe e meus irmãos tinham problemas seríssimos de saúde, então a gente começou a viver até na miséria mesmo, né? E mesmo frequentando a religião, né? Até que eu saí mesmo decidida, eu falei, eu vou me matar hoje, né? E aí eu morava próximo da rodovia Dutra, então eu falei, eu vou me jogar da primeira ponte que eu encontrar. E pelo caminho, eu encontrei uma colega minha. Ela falou, Jéssica, você está cada dia decaindo, seu comportamento, suas notas, e eu sei que você passa por problemas, e eu quero te ajudar. Eu falei, não, mas o que eu passo é impossível de ser realizado. Ela falou, vou te levar num lugar que a sua vida vai começar a mudar, assim como mudou a minha. E contou o testemunho dela, né? E eu não imaginava que era na Igreja Universal. Quando a gente chegou na calçada, que ela já foi se dirigindo para a igreja, eu já dei um passo atrás. Eu falei, aqui? Ela falou isso, foi aqui que minha vida mudou. E eu fiquei assim, ainda resistindo, né? Eu falei, não acredito que eu vou ter que entrar nesse lugar, né? Um lugar que eu critiquei tanto. E aí eu entrei, né? Ainda olhando para os lados para ver se alguém ia me ver. E aquela reunião, assim, foi realmente o início de uma nova vida. Tudo que foi falado veio de encontro com o que eu estava vivendo e minha vida começou a mudar. Eu tinha
um ódio assim muito grande dos meus pais, dos meus irmãos. Eu guardava rancor assim de muitas pessoas e já na reunião já foi falado sobre isso. Então eu saí de lá pronta para começar a nova vida mesmo, né? Começando com esse passo aí do perdão, né? Aí ela me falou: Jéssica, volta na sua casa e pede perdão para os seus pais, para os seus irmãos e para todos que você guarda mágoa. Então aquilo já mudou minha vida, porque eu achava que ela ia falar: nossa, já está querendo me comprar, né? Mas não, realmente o trabalho da igreja estava interessado, né, a mudança de vida, né? E foi o que eu fiz. Voltei para casa, pedi perdão, comecei a frequentar a igreja no início ainda resistindo um pouco, mas depois fui vendo que minha vida foi mudando, aí eu resolvi me firmar, né? Me converter de verdade, então me batizei nas águas, passou um tempo que eu realmente me converti, recebi o Espírito Santo, então minha vida começou a mudar. E ao contrário do que eu imaginava, o trabalho da Igreja Universal começou a me ajudar. Eu conheci na prática que não existia, né, ladrões assim dentro da igreja, ao contrário, o trabalho é ganhar almas, né? Se for para roubar, que sejam as almas do inferno, né? Inclusive eu fui resgatada. Então eu faço um desafio a você, que é graduado, que tem formação, que é empresário, que acha que sabe de tudo, até você que é religioso mesmo, que acha que a sua igreja é a certa, a sua religião tá certa em ficar criticando o trabalho da Igreja Universal, faço um desafio com você. Venha conhecer o Deus que mudou a minha vida. Dê um passo, venha até a Igreja Universal. Se a sua vida não mudar, então você não precisa voltar mais. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro. Olha, minha amiga e meu amigo ouvinte, eu queria convidar você para pegar um copo com água. Uma coisa tão simples, mas se você crer, pega um copo com água, coloca aí junto do seu receptor e vamos falar com Deus para que essa água venha trazer virtude para você, agora mesmo. Vamos falar com Deus. Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Senhor e Salvador, eu venho te pedir por esta criatura que me ouve, assiste e que se encontra fora de si, desesperada, não sabendo o que fazer, desnorteada. Ela não sabe mais nada, meu Pai. Mas ela teve forças para pegar um copo com água, uma garrafinha com água. E eu peço que o Senhor coloque virtude nesta água e ela venha fazer a obra de resgate, de restauração, de cura, de libertação, de transformação, de mudança. Essa água, meu Pai, venha lavá-la por dentro de todas as suas misérias. Que esta água, meu Deus, chegue no mais profundo do inferno que ela vive e faça apagar o fogo do inferno e acender o fogo do Espírito Santo, o fogo da fé, para que ela comece uma vida nova a partir de agora. Em o nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço hoje por todo este povo. E todos que creem digam amém e graças a Deus. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Ele conhece os teus problemas e vê a tua dor. Mas ele não pode fazer nada por você enquanto você não se voltar para ele.
Enquanto você não se voltar para Ele de forma humilde, você vai sofrer e ninguém vai poder fazer nada por você. Nós vamos ficando por aqui. Nós estaremos de volta neste horário, nesta emissora amanhã. E no dia 14 do mês que vem, no segundo domingo do mês que vem, nós estaremos lá em Los Angeles fazendo uma concentração de fé neste local, The Forum. Qualquer um conhece esse espaço especial, um amplo estacionamento gratuito, você não tem que pagar nada. Nós estaremos lá no dia 14, às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida,